Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Literário, uma parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e estou aqui para apresentar para vocês um episódio que foi lançado em março de 2020 lá no Literário em Irmãos.com. E como você já sabe, a partir de 25 de janeiro de 2022, nós teremos sim o Literário fazendo parte da nossa grade oficial aqui no Ictus Podcast. Por isso, então, nós estamos fazendo a repostagem de todos os episódios que já rolaram por lá, de segunda a sexta-feira aqui no Ictus Podcast, durante o nosso período de férias. Você tem, então, um episódio novo, não tão novo assim, mas já publicado em irmãos.com, mas para que você conheça e esteja preparado para a novidade que virá. Em março de 2020, a gente gravou sobre o livro Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Foi um literário muito legal, é um livro que alguns acham que é um livro de menininha, mas na verdade não é não, viu? Vocês vão entender um pouco melhor ouvindo o episódio. Lembrando que esse livro foi enviado no Plano Peixe Grande em novembro de 2019, e sempre fica aqui o nosso convite para que você dê uma atenção especial ao Plano Peixe Grande lá no Clube Ictus. Para você assinar, basta acessar ictus.com.br, escolher o seu plano e partir pro abraço. Nesse episódio a gente gravou em 5. O Paulinho, a Adriana, eu, a Carol, e a gente trouxe a Carol Bazo, que foi justamente quem indicou esse livro pra gente lá no Clube Ictus. Foi uma conversa muito gostosa sobre esse livro maravilhoso, misterioso, Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Até a próxima. Podcast Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com Literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que passou um mês lendo um livro que eu assisti em 1h30. Olha só que displicência, gente, que displicência. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol Bazo, que foi a grande responsável por fazer eu ler um livro de menininha. Olha isso! mais um. Mas esse eu li porque eu escolhi. Eu vi a entrevista da Carol, eu falei, acho que eu quero ler. E aí eu peguei da prateleira e li. Diferente de Orgulho e Preconceito, que eu fui forçada a ler, gente. Eu sou Carol Bazo, sou a responsável por esse livro aí, e vou apresentar aqui meu amigo Thiago, um poeta, né? Thiago Poeta, e responsável por botar esse livro aí na caixinha pra gente. É verdade. Dois grandes responsáveis, né? Eu sou o Thiago, ou Vulgo Tan, e eu estou aqui com a outra Carol, e posso dizer que esse livro foi tão bom, mas tão bom, que a melhor parte dele foi que eu tenho uma coleção grande pra brincar de dicionário agora no Ictus Podcast. Olha aí, depois você disse que não aprendeu coisa com o livro, hein? Aprendeu um monte de palavra nova. Pois é. Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com o Paulinho, e hoje eu tô sem imaginação, então eu só tô aqui com o Paulinho. Nossa, Carol, que desânimo. Você tá de quarentena, amiga, podia ter treinado. Muito bom, gente. Olha só, a gente tá aqui nesse mês do podcast literário pra falar sobre um clássico da literatura britânica que eu vim a conhecer no dia em que chegou o Clube Ictus do mês retrasado aqui pra gente, que é o livro Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Não sei se é Jane Eyre ou Jane Eyre. Jane Eyre. No filme eles falavam Eyre, né? Jane Eyre. Verdade. Jane Eyre. Você não é de Piracicaba, mano? Pois Gasta aí, meu. Muito mais fácil, né? Jane Eyre. As meninas e o Tan tiveram a experiência de ler esse livro nesse mês, e eu estou aqui porque eu vi o filme e li o Wikipedia sobre a vida de Charlotte Brontë. Já estou habilitado para participar desse programa. Olha só, amor. Fez sua parte, tá Tudo bem. A gente tem 2 filmes pra ver, né? Um tem lá no Netflix, a Adri achou um outro, me passou um link. Que o cara é feio de verdade. Eu comecei a ver um deles, e aí eu falei, putz, eu já gastei tanto tempo com o livro, eu vou ter que gastar mais. Já tô morrendo de raiva do livro. Mas graças a Deus temos as 2 Caróis aqui pra ajudar a reverter a situação aqui. Mas é um livro de menininha muito, né? Afinal, a gente tá no mês das mulheres. Por que a gente não pensou, vamos fazer sobre um livro escrito por uma mulher
mulher que as mulheres gostam de ler, não que homens não gostam, tá? Verdade. Não quero trazer o estereótipo de que homens não gostam de ler Mas livros homem escritos não por gosta mulheres. porque os parágrafos são longos, aí o homem não entende. Por isso. Chega na metade do parágrafo e já fala, nossa, o que essa mulher tá falando mesmo? Deixa eu começar de novo. Agora a gente, né? mulher, a gente é complexa, a gente consegue entender a cabeça uma das outras. As frases são longas igual a fala das mulheres mesmo. É verdade. Por exemplo, você vai ler Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle. Cara, tem uns parágrafos bem legais, mas é bem mais curtinho do que esse da Charlotte Brontë. Vamos entrar na guerra do sexo aqui mesmo, essa é a ideia. Sabe o que foi legal? É que assim, o livro veio indicado pela Carol Bazo, que foi Peixe Grande, do Clube Ictus de janeiro, é isso, né? Janeiro, acho que foi o primeiro do ano, né? Que foi o Peixe Grande junto com o marido dela, o Ângelo Bazo. Eu acho que janeiro foi vocês, não foi? Nós janeiro que foi fomos janeiro, nós, verdade. amor. Então foi de dezembro. Mas também, não importa. Whatever. Já passou mesmo, já é. E aí, assim, no que chegou, eu não fazia ideia do que era o livro. Eu tive que fingir surpresa, né? Nossa, que legal, um livro da Charlotte Brontë. Não, Brasil. Ele falou, olha só que legal, um livro da Jane Eyre. Será que ela, tipo, é amiga da Jane Austen? É verdade. Eu não fazia ideia. Todo mundo faz isso uma vez na vida, Falei, é não, normal. amor, quem escreveu foi a Charlotte Brontë. Porque tem dois nomes de mulher na capa, né? Um é grande e um é pequeno. Só que tem vezes que coloca o nome do autor maior que o título, né? Tem essa também, Nossa, né? Machado de Assis grande, aí Contos Essenciais pequenininho embaixo. Nossa, então, não dava pra saber. Machado de Assis que pôs, mas se bem que também não foi. Não foi ela, né? Tanto que quando ela escreveu o livro, ela escreveu com pseudônimo de homem. Tem essa Mas também. não colou, né? Então. Ninguém acreditou que era homem. Né? Não, homem não ia conseguir fazer esses parágrafos Aí complexos. a Adri já sabia sobre o livro e falou, nossa, que legal, minha amiga já tinha recomendado, já tinha colocado como favorito o filme no Netflix pra assistir. Eu já tinha. Aí veio... Ainda bem que eu não tinha visto o filme Aí veio o antes. carnaval e ela mergulhou no livro. De repente, eu já tinha lido um terço do livro. Então, calma, vamos lá, deixa eu contar a minha parte. Porque assim, eu tava procurando um livro, um romance pra ler. O último que eu tinha lido, assim, de ficção e tal, foi da Agatha Christie. Falei, não, eu quero ler um livro romance e tal pra ler. Aí eu peguei As Duas Cidades lá do Dickens. Só que daí eu comecei a ler ele, eu falei, nossa, é meio pesado ele, né? Eu falei, não, eu tinha feito uma cirurgia no nariz e eu precisava ficar 30 dias de recuperação. Eu falei, não, agora eu quero ler um livro bem gostoso, assim, pra acalmar o coração. Daí, gente, eu confesso que eu até procurei alguns livros do Nicholas Sparks pra ler. Olha só. Daí eu falei, não, eu me recuso a ler Tava indo pra um Nicholas caminho muito errado, gente. Eu falei, não, já... Graças a Deus, o livramento veio. Aí eu peguei e fui ler a entrevista da Carol Bazo. Aí eu tô lendo lá a entrevista da Carol Bazo, aí eu olhei, eu dei um grito pro Paulinho, né? Eu sempre faço isso. Daí eu falei, nossa, amor, olha só, a Carol tá indicando o Nicholas Sparks. Eu falei, não, mas daí ela fez até uma brincadeirinha e tal. E aí depois ela falou, não, mas um livro que é bom pra ler, que é gostoso, tem uma história muito gostosa, envolvente, é o livro de Jane Eyre, da Charlotte Brontë. E aí o que a Carol me convenceu na entrevista dela e que eu achei muito legal, é até essa questão do respiro do cérebro, né? De que a gente, às vezes, a gente vem sempre lendo uma teologia, um livro pesado e tal, e a gente precisa dar esse respiro pro cérebro, sem imaginar numa história, pro nosso cérebro dar uma descansada, absorver tudo o outro e depois voltar na teologia pesada. Dá uma arejada, né? Voltar na literatura pesada. Legal. E como eu já estava procurando um romance assim, o meu maior medo era que fosse parecido com a Jane Austen, porque, gente, eu só li o Orgulho e Preconceito e eu não gostei do livro de jeito nenhum. Daí eu falei, não, gente, é literatura inglesa, vamos lá, vamos ver. E aí foi aí que eu comecei Mas no a fim ler. você gostou, Dri? No fim, eu amei, eu estou apaixonada, já baixei o Morro dos Ventos Uivantes Baixou? Como assim baixou? no Kindle. Ah, tá. Unlimited. Baixei, no Unlimited. Ufa. É que a não, paixar baixar pode ter... Não é que é assim que fala? Baixar no Kindle? Pode ser, pode Ai, ser. gente, eu tô Não, tendo... é que parece que baixou, sei lá, o filme pirata, sabe? Baixei o Morro dos Ventos Uivantes. Não, é porque esse livro da Jane foi o primeiro que eu li. Eu tava, assim, num conflito interno. Eu li metade dele no livro e outra metade no Kindle. Mas não foi uma metade correta. Tipo, era um capítulo em um capítulo no outro. Assim, durante o dia eu lia no livro, durante a noite eu lia no Kindle. Eu curti pra caramba. Gostei demais mesmo. A entrevista da Bazo a gente tem lá no nosso podcast do Ictus, mas logo que eu terminei o livro, eu sempre faço, né, no meu Twitter uma lista dos livros que eu já li e um pequeno comentário. E aí quando eu terminei esse daqui, eu falei, é um livro mais ou menos,
não sei se vale o preço de ler 700 páginas, e dei até nota 7 de 10, mas aí depois eu pensei e continuei esse Twitter, eu falei, entenda que eu não achei o livro ruim, eu só talvez tenha gasto tempo demais pra ter em troca só diversão e pouco crescimento pessoal. Se você não se importa com isso, ou se você tá precisando de diversão apenas, é com certeza uma boa opção, não tem como negar que é um clássico. E é bem isso, é um livro pra descansar, né? A gente falou isso já várias vezes, tem horas da gente cansar lendo e tem horas de descansar. Eu acho que ele só não me pegou assim, eu não tava preparado pra descansar num livro, eu tava querendo alguma coisa mais sustância, né? Mais sustância, mas assim, eu entendo que como história ele é muito boa, ela é muito bem amarrada, muito bem contada, muito bem ambientada, ela tem umas reviravoltas muito legais, eu não sei o quanto que a gente vai entrar nelas, mas assim, várias vezes que eu falo, nossa, esse livro não vai pra lugar nenhum, aí dava uma reviravolta e eu falo, agora vai ficar legal. Viu, mas sobre o negócio de aprender ou não aprender, isso vai muito de gosto, né? Muito de nariz, cada um tem o seu. Cara, pra mim, os diálogos com a Ellen Burns no filme foi um tapa na minha cara violento, assim. Cada tapa na cara que dava a amiga dela. No internato lá, né? Sim. Não, aquela parte foi muito boa. Pra mim também, viu, Audrey? Eu concordo. Nossa, talvez eu vi chifre em cabeça de boi, mas eu vi tanta coisa nesse Jane Eyre, eu fui tão impactada. Mas talvez seja um lado feminino, não sei, mas eu fui muito mexida. É legal que o livro é visto como muito feminista hoje em dia, confirma, Carol Bazo? Ele é visto como, tipo, proto-feminista, né? Sim. Porque, eu já vi umas críticas falando o seguinte, feminista, no fim, ela termina como qualquer romance vitoriano, casando com um homem rico, né? Mas ela ficou rica antes. Não rica, né? Mas é verdade, ela ficou rica por causa da herança, né? Mas, eu acho mais cristão do que feminista, entendeu? Então, ela é claramente cristã, assim, no começo ela não é, ela fica meio que tentando descobrir que raios é Deus, e aí vem a amiga dela lá que foi, como é que chama? Ellen Burns. Ellen Burns. E apresenta o evangelho pra ela, mas de um jeito bem bate-papo, né? E assim, você percebe que ao longo da jornada dela, ao longo do livro, ela vai se tornando de fato uma cristã, com princípios cristãos, com preocupações cristãs, diálogos cristãos, cita várias vezes a Bíblia, é bem interessante isso. Como é que fala? Deixa as feministas de hoje um pouquinho chateadas com isso, eu não sei. Eles usam até vários exemplos, né? A autora usa vários exemplos bíblicos, que eu acho que quem não lê a Bíblia não entende. Salomão, Jezabel, bem legal que a minha versão, as notas de rodapé, elas vão falando, né? Elas vão contextualizando com personagens bíblicos, passagens bíblicas, e falam, nossa, olha, é interessante, quem não é cristão não pescou essa. Isso, com certeza, foi muito legal do livro, porque a Adri me mostrou várias dessas passagens, depois que eu assisti o filme, porque eu assisti o filme sem saber absolutamente nada da história, eu não fazia ideia do enredo, só sabia de quando a autora tinha vivido. Aí, assim, no filme tem apenas um diálogo sobre Deus, e que é só a menina... Que é bem mal feito. Que só a menininha lá no orfanato, quando tá prestes a morrer, ela fala que ela ia encontrar com Deus, só isso, com o pai dela, que é Deus, tal. E não tem mais nada, assim, Deus é deixado de lado durante todo o filme. Então, quando a Adri mostrou, cara, no livro tem muito mais de conteúdo, muito mais, você vê que a pessoa era cristã mesmo, ela vivia isso, era debaixo de uma cosmovisão cristã da época, aí eu comecei a ver um valor maior na experiência de ler o livro, né, Adri? Então, eu queria até contar um pouco sobre a história do livro, sem dar muitos spoilers, né, para as pessoas entenderem sobre o que trata o livro. Eu posso só fazer um background da vida da autora? Eu acho que é legal a gente ter uma ideia de quando ela viveu e quando ela escreveu o livro, só pra ter... Ótimo. Agora é minha hora de brilhar com a minha parceira Wikipedia. A Charlotte Brontë nasceu em 21 de abril de 1816. É muito importante. Eu não consigo, eu já falei isso milhares de vezes, eu não consigo ver um filme ou ler um livro sem saber quando ele foi escrito, quando ele foi gravado e quem escreveu aquele filme em que época, né? Aquela obra em que época. 1816. Ela nasceu em 1816 e morreu em 1855, com 38 anos, de uma doença que ninguém sabe, foi dado como tuberculose na época. Alguns estudiosos falam que eram sintomas de tifoide ou de outros problemas da gravidez. Né? Ou coronavírus. Coronavírus de 16, né? Covid-16. Você tá rindo, você tá rindo. Desculpa, risada. Não, mas é porque ela morreu grávida do seu primeiro filho, então não deixou herdeiros, né? E o livro foi escrito em 1847, poucos anos antes dela morrer, né? Com 31 anos, ela escreveu esse livro e a vida dela foi muito parecida com a vida da protagonista Jane Eyre. Na verdade, ela perdeu a mãe muito cedo, né? Ficou só com o pai. O pai mandou ela e as irmãs para um orfanato, mas na verdade para uma escola
escola, né? Os internatos. Pro internato da época, né? Mas acaba sendo um orfanato porque essas escolas eram mais destinadas a órfãos mesmo, né? E eles eram supridos por doações e tal, por donativos e tal. Então, por isso que era chamado mais orfanato. E dizem que o que ela escreveu no Jane Eyre foi muito o que ela vivenciou nessa escola, durante esse tempo lá. E na escola, 2 das irmãs dela, que estavam lá também, morreram de tuberculose, cara. Tuberculose era um negócio muito avassalador, né? Tem uma cena do livro que morre, é tuberculose também, né? Que assola lá a escola e leva um monte, né? Exato. Então, só pra gente ter uma noção, assim, da época que ela viveu, ela tinha acabado de se casar, já que casou, engravidou e durante a gravidez ela morreu e deixou algumas obras escritas aí. Tem irmãs que escreveram junto com ela, né? As pessoas falam as irmãs Brontë. Sim. Inclusive, o livro mais famoso é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Que é uma irmã dela. Que é uma irmã. É bem conhecido. E tem outro também, né, Carol? Que é a... Como é que chama mesmo? Agnes Grey. Agnes Grey. Esse é da Charlotte Brontë também, né? Isso. Esse Agnes Grey não tem nada a ver com os 50 tons de cinza, não, né? Não, gente, não tem. Nem com Grey's Anatomy. E nem com Grey's Anatomy. E nem com aquela música do Michael W. Smith, Agnus Dei, né? Não, também não. Já ficou... Tá bem claro, né? Pra todo mundo. Então. São coisas bem diferentes. Ok. Então, o livro ele é narrado em primeira pessoa pela própria Jane e conta a história dela desde pequenininha, né? Desde quando tinha 10 anos de idade. A Jane, ela era órfã, né? Ela perdeu os pais muito novinha e aí o tio dela, o John Reed, ele quis muito criar ela, ele tinha um carinho, uma afeição muito grande por ela. E aí ele pegou e trouxe ela pra casa, foi criar ela e ele era casado com a senhora Reed, que não gostava muito da menina. E aí o tio morreu e antes dele morrer ele fez a esposa dele prometer que ia cuidar da Jane. E aí a esposa cuidava da Jane só por pura obrigação, porque tinha prometido pro velho falecido. Só que, gente, essa parte do livro, é assim, maltrata muito o coração da gente, porque a Jane é muito maltratada. Mas maltratada, assim, de apanhar, sabe? Eu falei, meu Deus, de ficar presa no quarto sem comer e tal. Mas assim, qual é a grande diferença disso pra Branca de Neve? Ah, a Branca de Neve não apanhava na cara. Ah, também é Cinderela, é verdade. Mas não apanhava na cara de outro homem ainda. É porque só tinha irmãs, né? Do primo. Não, pior que no filme tem uma cena dessa, assim, bem no comecinho, o primo bate com o livro na cara da menina e a cena foi engraçada. Eu ri na hora, sabe? A Adri olhou pra mim com uma cara de, você tá rindo disso? Porque ela lembrou, porque ela lembrou do livro como a menina sofreu, sabe? Ah, mas até essa parte eu vi o filme, mas o filme é tipo, acabou. Já tem essa cena. É uma cena de 10 segundos. Assim, vai quase 100 páginas de maltrato, então, de a infância, sacanagem, e aí culmina nisso e ela indo pro quarto lá, que era mal quarto vermelho, vermelho. Tadinha, deu dó mesmo ali. Eu não conhecia esse livro, na verdade, eu não conhecia as Irmãs Brontë. Eu conhecia, e a gente me perdoe, eu conheci o Morro dos Ventos Uivantes, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi no Crepúsculo, tá? Perdão, eu sei, faz parte. Só para as pessoas entenderem, quem tá falando agora é a Carol Simão, tá? Temos 2 Caróis aqui, pra quem ainda não percebeu. A Carol Bazo foi quem recomendou o livro, já tinha lido, a Carol Simão foi quem conheceu por seu trabalho no Clube Ictus. Eu não sou a culta, eu sou a que aprende. Mas o que eu gostei da história, sim, é narrado em primeira pessoa, e aí eu gosto muito de livro de menininha, o Thiago fala que eu tento convencer ele, mas quando eu vi assim, pra mim, quando começou a narração, ela contando as infelicidades dela aos 10 anos, eu achei essa parte tão chatinha, gente, tão chatinha. Pra mim só ficou mais emocionante quando ela chegou no internato e começou a fazer amizade com... Não era nem a diretora, era a que cuidava lá do colégio. Sim. Me identifiquei tanto, porque eu tinha um amor tão grande pelas minhas professoras na escola. E aí, nossa, eu compreendi, tipo, quando ela sai da escola, ou quando a senhorita Temple se casa e vai embora, que ela perdeu a graça, porque, nossa, a partir daí que a história, ela pegou assim meu coração, eu falei, nossa, eu te entendo, é muito triste e tal. Como a tia tinha que criar ela de qualquer
forma, depois de muita briga, muita discussão e muito bate-boca, e essa parte, Carol, eu gostei muito, assim, eu sei que você não gostou, mas pra mim foi aí que me cativou o livro, porque ela era uma menina, apesar de muito sofrida, ela sempre tinha uma resposta na ponta da língua, e todas as respostas dela eu concordava, eu falava, cara, é isso mesmo, ela tem razão e tal, ela tem razão de estar revoltada e tal. E aí a tia pegou e resolveu mandar ela pro orfanato, daí ela pegou e foi pro orfanato, lá, e aí lá no orfanato é que decorreu várias coisas. É interessante que ela queria só sumir com a menina, né? Tanto que Só ela queria negocia sumir. a vaga e fala, ó, nas férias nem manda de volta. Nas assim. férias, ela vai passar as férias no orfanato. Pior que o Harry Potter, assim, né? Pois é. E aí, quando ela chega no orfanato, ela tá aliviada por ter saído de uma casa onde ela apanhava pra caramba, era super humilhada e tal, mas ela chega no orfanato e ela vê que a situação lá é pior ainda. Porque lá ela passa frio e passa fome. Gente do céu, toda vez que eu lia que aquela menina tava dormindo com fome, eu levantava da cama e comia alguma coisa. Mas é interessante isso, que ela então. não tem vontade de voltar, né, Dri? Ela acha melhor ainda assim. A gente acha que a Dri vai se compadecer da criança e vai sair na rua e procurar alguém passando fome pra alimentar. Não, ela tá preocupada eu levanto, com... dou graças a Deus que eu tenho comida e vou comer. Ai, gente, que horror. Tô brincando, brincadeira. Eu nem tava comendo porque eu estava de cirurgia, então... Nem, Foi só uma brincadeirinha, só uma piadinha, um chiste. Uma piada ruim. Mas aí é interessante porque, assim, ela chega na escola ainda com muito rancor e com muita angústia no coração, com muita raiva da tia dela e tal, e das primas e do primo. Lá na escola ela tem aula de Bíblia também. Todo dia eles leem a Bíblia, todo dia eles conversam e tal. E ela conhece a Ellen Burns. E aí um dos diálogos da Ellen Burns, pra mim, me marcou muito. E ela, a própria Ellen Burns, ela também sofria muito. Tinha uma professora da escola que não gostava dela de jeito nenhum. Então implicava com ela quando ela tava com a unha suja, quando ela tava com a roupa amarrotada. E batia nela também com uma varinha. E fazia ela se arrumar e mandava ela ficar em pé, mandava ela dormir sem comida. E a Ellen Burns nunca revidou, nunca falou mal, sempre se manteve plena. O oposto do que era a Jane, né? O oposto. Exatamente, é. E aí você olha pra ela e fala, gente, mas por que ela faz isso? Meu Deus, como que ela consegue? E aí ela tem um diálogo. A Ellen tem um diálogo com a Jane, aí ela pega e fala assim. A Jane fala assim pra ela: não posso senão detestar aqueles que, por mais que eu faça pra agradar, insistem em não gostar de mim. Eu devo resistir àqueles que me castigam injustamente. Isso é tão natural quanto amar os que demonstram afeição, ou aceitar o castigo quando eu sinto que ele é merecido. Aí a Ellen responde: as tribos bárbaras e selvagens têm tal doutrina, mas os cristãos e as nações civilizadas a repudiam. Como assim? Não estou entendendo. Não é a violência que sobrepuja o ódio, nem a vingança que cura as injúrias. O que é então? Leia o Novo Testamento e observe o que Cristo diz e como ele age. Faça das palavras dele a sua regra e da conduta dele o seu exemplo. E o que ele diz? Amai os vossos inimigos, abençoai aqueles que vos amaldiçoam, fazei o bem àquele que vos odeiam e vos usam com má intenção. Então eu deveria amar a senhora Reed? O que eu não consigo fazer? Deveria abençoar o seu filho John? O que é impossível? Aí ela fala um pouco mais pra frente. Assim como a senhora Scatcherd não gosta que é a professora que bate dela, que é a né? professora que batia nela, não gosta de mim. Como você lembra de detalhes tudo que a sua tia fez e lhe disse? Que impressão tão profunda a injustiça que ela lhe fez deixou no seu coração? Eu não deixo que nenhum tratamento tão cruel assim deixe marcas nos meus sentimentos. Você não teria sido mais feliz se tivesse tentado esquecer a severidade dela, junto com as emoções passionais que isso lhe provocou? A vida me parece curta demais para ser gasta na alimentação da animosidade ou no armazenamento dos maus feitos. Nós somos e devemos ser uma e todas nesse mundo, pessoas carregadas de defeitos. Mas em breve vai chegar o tempo em que, acredito, devemos nos livrar deles ao abdicarmos de nossos corpos corruptíveis. Quando a degradação e o pecado nos abandonarem junto com esta carcaça incômoda de carne e somente a centelha do espírito permanecer, o princípio intangível da vida e do pensamento, tão puro como o que foi deixado pelo Criador para inspirar a criatura. Então isso parece pra mim, parece bonito. Assim. Foi um tapa na cara tão grande assim, de caramba, a gente tem que parar de ficar buscando justificativa nas coisas que a gente sofre, de pedir pra que as pessoas sintam pena da gente pelas coisas que a gente sente e tal. Então, sofreu, né? Isso. Eu pensei que a Jane Eyre ia sofrer muito bullying na escola, e aí o primeiro diálogo que ela tem com a Ellen, ela começa a fazer um monte de perguntas, né, pra Ellen. Mas que lugar é esse? Mas cadê sua mãe? Cadê seu pai? E a Ellen sempre teve muita paciência com ela, né? E uma coisa que eu achei muito engraçadinho, assim que ela se conhece
conhecem, ela tá lendo, a Ellen tá lendo, e a Jane Eyre se aproxima dela e fala, o que você tá lendo? Aí ela mostra, isso não é interessante pra mim. Aí a Ellen responde todas as perguntas dela, e aí a Jane não se cansa de perguntar a Ellen, chega, eu quero ler. Isso me representa tanto. Deixa eu ler, né? Eu só quero um momentinho de silêncio. Deixa quieta. A pergunta que eu faço pra esse... vocês é se alguma de vocês chorou nessa parte aí do orfanato um pouquinho mais pra frente, que eu não quero dizer o que aconteceu, mas vocês já sabem a minha pergunta. Não chorei, não. Não chorei. Não, eu não sou de chorar. Tan, foi só você, Tan. Não foi. Já teve livros que me fizeram chorar, mas não, esse não foi, não. Eu ia falar sobre a Ellen Burns, que eu acho que ela é um protótipo da graça, né, na vida da Jane, assim, ela aparece e ela realmente muda a vida da Jane. A Jane da primeira parte, né, da infância, não é a mesma depois. E ela tem um impacto muito forte. Pra mim, um dos pontos mais altos do livro é a tal da Ellen Burns. Não sei se pode dizer que até a morte dela é uma coisa meio angelical, né? Sim, verdade. Aí a Jane fica no orfanato dos 10 aos 18 anos, né, e depois ela aprende como ela não ia pra casa nas férias, ela arrumava coisa pra fazer nas férias, olha só. Então ela aprendeu a falar francês, aprendeu a costurar, aprendeu a pintar, fazer um monte de coisa. Ela virou professora, né, por 2 anos. Com 16 anos, ela deixa de ser aluna pra ser professora. Pra ser professora. E o filme ignora isso. A Adri foi me contando, complementando com o livro. Ela só passa um tempo no orfanato, a amiga dela morre, aí ela já tá maior, já é a nova atriz, que é a atriz que vai até o final, e só aparece ela se despedindo, assim. Você não sabe se ela trabalhou lá, o que ela fez. Depois a Adri explica que o orfanato era pra até 14 anos, né, Adri? E depois ela fica até os 18 porque ela trabalha lá, é isso? Era até os 16, aí ela virou professora e deu aula dos 16 aos 18. E é interessante que se você pensa no livro assim, que ela só conhecia o orfanato e conhecia a casa da tia dela, ela não conhecia mais nada. E ela sempre teve essa coisa no coração de que, eu quero conhecer alguma coisa, eu quero viver experiências, eu quero ter algo a mais na minha vida. E ela não sabia exatamente o que era isso, né? Aí ela pega e coloca um anúncio num jornal e alguém responde esse anúncio e aí ela sai dessa casa e vai pra casa onde passa a maior parte do livro. É legal essa questão do anúncio, porque pra pôr um anúncio no jornal ela tem que fazer uma viagem, né, pra postar a carta dela e aí demora sei lá quantos dias, semanas, pra ela ter que voltar num lugar pra ver se teve alguma resposta ao anúncio dela. Caramba. É um negócio muito longe da nossa realidade, né? Inclusive, Thiago, tem um negócio no livro, eu li em algum lugar, porque depois que eu li o livro, eu fiquei louca, assisti filme, pesquisei, achei artigo em inglês, não queria sair daquele mundo, Jane Eyre. Mas eu li em algum lugar, o livro é gigante, e igual vocês falarem, às vezes ela gasta um tempo, a autora, descrevendo uma paisagem, né? E as charnecas. Mas assim, não é cansativo, tá? Eu que sou o cara chato aqui, ele não é cansativo de ler. E ele foi publicado em mais de um volume, não foi? Eu acho que esse aqui é um volume, é verdade. Único. A primeira publicação foi feita em 3 volumes. E esse aqui é volume único. Juntou tudo, tijolão aqui. E aí, um dos artigos que eu li fala sobre a questão do tédio, como que a autora representa bem o tédio da época, que seria tédio pra nós, mas na época era meio comum, né? Ela gasta um tempão só lendo, só pintando, sem ver ninguém. Nossa, eu lembro quando eu li, eu fiquei, nossa, que tédio, mas... Como que podia, né? Que legal, tinha tempo pra ler sem parar. Então, cara... É engraçado que essa nova casa que ela vai ser preceptora de uma criança, quando ela chega, a governanta já fala, não, aqui essa casa não tem movimento nenhum, de novembro a fevereiro. Tipo, meu Deus, você vai fazer o quê de novembro a fevereiro? Vai ficar na janela olhando a neve cair, pintando, né? Gente. Sem sair de casa, sabe? E era um retrato muito também da mulher na época, né? Que ela vai até apresentar um pouco isso. A mulher não fazia nada, ficava em casa, não cuidava cuidava da casa e tudo, mas tem um pouco desse tédio feminino mesmo, né? Mas ela era bem abusadinha, né? Ela falava, ela era bem... Quando começa a aparecer os personagens masculinos, ela tem uma malandragem na conversa, na insinuação, assim, que não sei de onde veio. Mas você gosta de falar que as meninas se insinuam, né? Já foi no Sofrimento do Jovem Werther, agora aqui de novo. Mas é uma realidade, cara. É a visão do Tan, né, gente? É a visão do Tan. É como ele vê o mundo. Porque um dos meus pontos aqui é pra dizer o tanto que ela era, assim, moral, sabe? Cheia de domínio próprio. Porque, correndo lá pro romance, eu já tinha me jogado nos braços do cara há muito tempo. Nossa, eu também fácil. Olha que eu te
risco, hein? Não sei o quê. E aí a Tilly se foge, sabe? Eu não sei se isso, provavelmente isso foi uma grande coisa, assim, pra época. Um dos motivos do livro ter sido tão forte, porque acredito que as mulheres na época não eram assim, pelo menos. Então, e é engraçado que nessa casa que ela vai trabalhar, ela vai dar aula pra uma menina que fala francês, né? Que é a Adele. E aí, nessa casa, o dono da casa é o grandioso senhor Edward Rochester, que é o grande amor da vida dela, né? Que a gente já descobre. Feio, né? Legal isso. E é engraçado isso que eu ia falar, porque assim, o livro descreve tanto quando tem neve, descreve tanto o tamanho da árvore, assim como ele descreve como a Jane e o próprio Rochester eram feios pra caramba. Não, e pra mostrar o quanto ela é abusada, é o chefe dela lá, o patrão dela, ela tá num lugar ali, sendo paga por ele, e assim, logo de cara que eles começam a se conversar, ela já deixa bem claro, não, você é feio mesmo. Mas é porque ele falou pra ela, por que você está examinando tanto meu rosto? Você me acha bonito? Ela fala, não te acho feio. Então, mas pensa, Adri, hoje, uma pessoa falar isso, até ok, mas pensa o contexto de vida dela. Ela não tinha mais nada pra fazer da vida. Ela conseguiu um emprego, foi a única pessoa que retornou o anúncio dela. Ela não tem nem pra onde voltar, sabe? Cadê o panos quentes? Cadê deixa eu ser um pouco mais leve pra me garantir aqui. Não tem filtro nenhum, ela. Ah, mas ela não aprendeu isso também direito, né? Não sei. Mas é engraçado que, assim, nessa mansão do Sr. Rochester, que é na Thornfield, que chama, é onde passa a maior parte do livro, e ela e o Edward, eles vão tendo várias conversas, e cara, as conversas são muito legais. Tem essa construção da profundidade do relacionamento, sabe? Em querer saber o que realmente um pensa sobre uma situação e outra. E é interessante que nessa casa também tem um grande mistério, que chega a dar medo na gente, né? Principalmente porque eu tava lendo o livro à noite, e eu ficava, ai meu Deus. Parece que vai ter um plot twist sobrenatural, né? Sim. Ninguém mencionou, mas o Sr. Rochester, ele tem acho que 40 anos, né? Então é mais que o dobro da idade dela, ela vai pra lá com 19. Então gera essa tensão também. Tanto a parte de escala social deles, porque ele era rico e ela era uma Zé Ninguém, uma Maria Ninguém, no caso, né? E essa questão da idade. Então, assim, fica meio que no ar que os dois estão meio que se gostando, mas não fica muito claro, pelo menos demora pra aparecer isso. E, assim, a sociedade com certeza não vai achar interessante essa aproximação, não. Hoje seria normal, né? No entanto, ela é a pessoa mais próxima dele que consegue conversar no nível dele, né? Porque todo mundo é muito fútil em volta e ele começa a gostar dela justamente por isso, por causa do blá dela, né? Porque, afinal das contas, quem faz o Sr. Rochester no filme é o Fassbender, né, gente? E ele de feio não tem nada, né, menina? Vamos combinar, botar o Fassbender de homem feio? Tacaram uma barbinha zoada nele, um cabelo, né? Maravilhoso, amor. E é interessante que eles têm um diálogo muito legal, assim. E aí tem esse mistério dentro da casa, né? De vez em quando ela escuta uma risada meio bizarra. E aí tem uma pessoa lá, tem uma funcionária que é muito tudo pra esquisita. senhora Poole, né? Então, tudo a Grace Poole, né? Porque tem uma funcionária chamada Grace Poole que ela vive bebendo rum, vive enchendo a cara de cerveja preta. É interessante que ele fala da cerveja preta. E é a que ganha mais na casa, né? E é a que ganha mais, e é a que tá juntando dinheiro, e ela costura umas costuras feias, e ninguém entende por que essa funcionária tá lá, né? Essa Grace Poole tá lá. E de vez em quando, de madrugada, ela escuta umas risadas e tal, umas coisas bem estranhas. Então, assim, só pra não falar tanta coisa do livro, porque acontece realmente muita coisa. Eu acho que a gente tem que parar aí, porque os plot twists daqui pra frente são muito essenciais pra história, né? Mas é que acontece muita coisa interessante no livro, assim, dentro dessa casa, assim, tanto de coisas bizarras, quanto os diálogos dela com o Sr. Rochester é muito bom. Muito bom. E só uma coisa, assim, que tá muito claro pra todo mundo que a Jane se apaixona pelo Sr. Rochester e tal, e ele faz uma coisa que os homens adoram fazer, Brasil, e eu quero deixar minha reclamação aqui pra vocês. Ele faz com que a pobre da Jane acredite de que ele está apaixonado por outra. Isso é sacanagem, gente. Mas não é melhor fazer isso do que o contrário? Fingir que tá apaixonado por ela e tá apaixonado pela outra? Mano. Pelo menos assim, a surpresa vai ser boa. Mas é que ele queria garantir que ela gostava dele mesmo, Era esse o plano dele. E ele explica isso. Dele, meu. Ela fala, mas por que o senhor deixou acreditar que o senhor tava gostando da senhora Ygritte? Ele, não, mas é só pra ter certeza, né? Que você gostava de mim. É um fact-check. Então, meninos, isso não é uma boa estratégia, tá? Porque ela chegou a acreditar, né? Ela saiu do caminho até, não foi? Não, ela já tava querendo ir embora. Sem contar os plot twists, algo acontece que ela sai daquela casa, né? E
aí conhece um outro grupo de personagens que também vai, pelo menos um terço do livro aí, bem interessante. Nossa, tudo isso. É bem legal. É porque no filme é só um pedacinho. O meio pro final. Então, o filme, a primeira cena dela andando na encruzilhada Sim. lá, é Tô tipo ligado. lá no final do livro Eu falei já. pro Paulinho, isso é o A penúltimo Adri já capítulo. foi explicando já. Mas então não é o penúltimo capítulo, Não, é não tipo é o um terço do livro. penúltimo, Agora, deixa eu falar uma coisa. Você falou dela andando, né, na encruzilhada e tal. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas é uma biografia, né, e tal. E a Jane, ela é tipo uma peregrina, ela é uma órfã, né, não tem pai nem mãe e tal, solta no mundo. Mas eu acho que eu li também isso em algum lugar, que é um romance de formação, se eu não me engano. Que é quando a mulher vai crescendo e desenvolvendo. Então ela é tipo essa peregrina que tá atrás. Apesar de ser um romance, e de ter o romance, mulherzinha, fofinho, romântico, eu tenho um problema, o Ângelo sabe disso. Eu às vezes me apaixono pelos caras do livro, eu tenho que confessar, a tentação. Eu me envolvo nos romances. Muito bom. A Adri fez uma cara aqui de que ela se identificou tanto e ela nunca me contou isso. Mas que não, ela tá com uma cara Eu de me culpa identifiquei agora. depois que eu vi que no filme foi o Fassbender que fez. Porque Mas, ó, ela... conta pra gente, Paulinho, que as mulheres realmente não estão atrás de homens bonitos, né? Porque se um É homem verdade. feio deixa elas assim, ai, meu Deus, que Mesmo a autora falando 1000 vezes que ele é feio. isso. Gente, ela fala muito que ele é feio, né? Dá até dó. Mas aí, assim, apesar de ser um romance, tem o lance da vida dela se desenvolvendo ali como mulher independente dele, né? Apesar que ele aparece... Na minha edição, no finalzinho tem um pós-fácil de uma Lilian Cristina Correia, é uma doutora em comunicação e letras pelo Mackenzie. E ela menciona isso e ela entende o personagem seguindo exatamente aquela ideia da jornada do herói. E faz sentido, né? Acho que por isso que o livro ficou Sim. tão bacana. Isso, ela tem essa jornada, essa peregrina aí, né? E, inclusive, gente, depois que eu li o livro, eu descobri vários paralelos. Tem 3 primos no começo, tem 3 primos no final. Aham. Tem 2 figuras religiosas. Tem o cara lá, tipo o líder, pastor, sei lá o que é, que ele é calvinista, inclusive ela deixa claro, da escola, que o cara é terrível. E aí tem outro calvinista no final. Tem 2 escolas, a escola dela, do começo, e outra escola no final também. Então o livro tem todo um paralelo, assim, de uma vida antes e uma vida depois. É interessante que ela compara o segundo pastor com um personagem do Peregrino de John Bunyan. Ah, O Grace Hart. verdade. É muito interessante, é bem que legal. da hora. Ah, e outro também que tem é o paralelo de que ela é uma órfã no início e ela tem essa figura da professora que cuida dela e tal, que vai ser uma imagem forte, e ela vai ser essa professora para outra órfã, né, que a Adele é uma órfã também. Aham. É legal, né? Quando a gente vê depois, assim, da obra completa, você vê as coisas amarradas e tal, como foi pensado, né? Não foi só um jogar de informações, assim. Tinha a ver realmente com uma jornada, né? De uma pessoa de um lugar pra outro. E ela foi construindo isso na Dá vida. até vontade de ler de novo, né? Não, eu vou te convencer, Thiago, eu vou te convencer a ler de novo. Esse podcast é todo mundo convencendo o cara. Que o livro é maravilhoso. E tem uma coisa assim, por exemplo, eu não li muitos livros desse gênero e tal, e aí por isso que eu acabo comparando com Jane Austen, que é outra literatura inglesa, mas, por exemplo, o amor da Jane com o Rochester, pra mim, me convenceu demais. Porque depois Esse que livro acontece... é bem melhor que o da Jane Austen. Bem Nossa, melhor. pra mim, bem melhor. Tanto que quando aconteceu o plot twist no meio do livro, que eu falei pra vocês que eu não superei o capítulo 38, porque, gente, eu vi toda a amargura e sofrimento do Rochester. Todo o desespero dele, todo o desespero dela, sabe? E eu senti, essa hora eu senti de verdade, assim, que parecia que, que ninguém dali tava errado direito no fim das contas e que eles se amavam. Sim. E que aquilo doía mesmo, de verdade, sabe? E é interessante que mesmo com o sentimento dela, ela segue com o princípio cristão Com o dela princípio acima cristão. da vontade, né? Aham, Uhum. Isso é verdade. Ah, era isso que eu ia trazer, gente. Eu até abri assim, a parte que eu mais grifei no meu livro é quando convence bem, né? A Adri falou, convence bem o problema que impede eles de ficarem juntos. Não é qualquer coisinha, é uma coisa assim muito bacana que a autora monta. E aí, quando ele tenta ficar com ela responde um negócio que eu achei incrível. Posso ler um trechinho? É Pode. curto? Ela fala assim, eu me interesso por mim. Quanto mais solitária, mais sem amigos, mais desamparada eu for, mais respeitarei a mim mesma. Manterei a lei de Deus que foi sancionada pelo homem. Vou me ater aos princípios recebidos enquanto eu estava sã e não louca como estou agora. Leis e princípios não são para momentos em que não existe a tentação. São para momentos como esse, quando o corpo e a alma levantam-se em revolta contra seus rigores. Falei, gente, é isso, É meu isso aí. Deus, que coisa inteligente. Sabe um outro muito paralelo, sensacional, Carol cara. Bazo? Sem abrir muita história também, lá no final, quando aparece esse segundo pastor aí, ele tenta várias vezes usar
argumentos religiosos pra convencer ela a fazer um negócio que ela não queria fazer. E apesar dela ficar naquela dúvida e não sei o que, você percebe que ela tá madura o suficiente pra entender que, cara, não é só porque você tem esse argumento religioso que é o certo. Então, nesse primeiro momento, ela se posiciona, assim, como uma cristã séria, e ela tinha que fazer isso, mas a hora que alguém tentou forçar ela, ó, você tem que fazer isso porque isso é o certo pelo cristianismo, ela fala, não Ela tem não só quer, caminho. é verdade. E assim, não é que Sim. ela foge do cristianismo, ela é cristã madura o suficiente pra falar, não, até faz sentido esse seu discurso, mas eu não seguir por ele não significa que eu não vou estar certa diante de Deus. Eu não vou fazer a vontade. Verdade. E ele fica insistindo muito que ela deveria fazer algo por causa do princípio cristão, e no entanto ela falou, não, eu não preciso fazer isso pelo fato de eu ser cristã. Eu posso fazer não isso e ainda assim honrar Deus. Fica bem claro isso. Uma das coisas que eu gosto muito no livro é que, igual a gente falou, ela não é uma autora cristã, apesar de ser cristã, não é uma literatura cristã propriamente dita. A Charlotte Brontë foi filha de pastor, né? De bispo anglicano. Então ela tem um background cristão. E o cristianismo dela não é religioso. No próprio prefácio do livro ela fala isso. Ela vai falar que criticar tradições não é criticar o cristianismo, que no livro ela faz muita crítica a tradições, né? Então eu vejo essa espiritualidade dela muito bacana no livro, na séria, personagem, né? Como que a autora. Né? Exatamente. E o final do livro, gente, é que eu não quero dar spoiler. Gente, o final do livro, eu quase nossa chorei. Deus do céu. Maravilhosa. Termina assim. muito bom, cara. Assim, só pra fechar mesmo, pra mim, eu fiquei apaixonada por esse livro. Gostei muito. Acredito que eu vou ler ele outras vezes na minha vida, porque eu gostei mesmo. Porque não só como a jornada dela como mulher, mas uma jornada dela de tentar acalmar o coração dela com relação às coisas erradas que ela vê na vida, entendeu? De um amadurecimento espiritual, um amadurecimento de relacionamento dela com Deus e relacionamento dela com o próximo. Isso pra mim eu achei muito sensacional no livro. Então isso realmente eu aprendi muito com o livro. E também é uma história de amor muito gostosa de ver, gente. Você vê realmente que é um amor que nasce, que cresce, que amadurece e que floresce de uma forma muito linda mesmo, e que ela não precisa corromper a sua mente, a sua cabeça pra poder continuar nesse amor que é muito bonito. Muito bom, gente. Então valeu a experiência, Tan. Cara, valeu. Eu acho que eu Olha aproveitaria... aí, já mudou o discurso. Não, eu sigo no meu Twitter. Eu aproveitaria o livro melhor se eu tivesse pegado ele num outro momento da vida, onde eu precisasse descansar a mente. A história é muito boa. O problema é que ela foi muito longa. E assim, eu queria que ela se condensasse um pouco mais, mas também não sei se dava, porque ela tem boas sacadas, boas frases. É isso que eu ia perguntar pra você. A história é assim, ela é bem mais profunda do que a nossa concorrente aqui, da Jane Austen. Ela é sim uma história de menininha, no sentido de que, enfim, tá contando sobre um romance da mulher. Tem que ser de menininha, porque o personagem é em primeira pessoa, é uma mulher que tá contando. É uma adolescente que tá contando, né? Se bem que ela já tá lembrando do passado. Tá contando o fim da vida. Mas assim, a profundidade do livro é muito grande, o enredo é muito sólido. Só devia ter me pegado num momento de vida onde eu tivesse realmente querendo descansar a mente. Agora, se você gosta de histórias bem construídas, não se importa em passar vários e vários dias lendo um livro aí, cara, certeza que esse livro é uma boa opção. Ah, que legal. Agora, um ponto que eu acho que a gente deveria conversar é a questão que a galera fala do feminismo ali, né? Mas que é uma coisa importante. A relação dela com o trabalho, a independência financeira dela. Porque isso foi muito disruptivo pra época, né? Isso. Ela tem um capítulo que começa assim: agora eu tenho a minha casa. Nossa, ela é uma mulher que tem uma casa simples, né? Bem pobrezinha, mas que é dela e ela não tá casada. Então ela é uma mulher solteira com um emprego em uma casa se sustentando. No século XIX, né? Isso aí é absolutamente disruptivo. E outra coisa também que é bem legal no livro, ela tem prazer no trabalho, ela se sente realizada. Isso é muito moderno, né? Ai, sentir prazer no meu trabalho e tal. A galera trabalhava pra ganhar dinheiro e comer, se sustentar. Então é uma coisa nova aí que surge na Jane Eyre também. E outra coisa que eu lembrei, eu não vou saber onde é que eu grifei, é que eu vi muito aquela questão da ética puritana do trabalho, da excelência. Em algum momento ela vai falar sobre isso, num dos capítulos, sobre fazer as coisas com excelência, porque é pra Deus, não é simplesmente pra pessoa. Acho que é em um dos diálogos com o St. John, que eu acho bem bacana do livro também. Muito bom, gente. Muito bom. Acho que, assim, gostei de assistir o filme e ver a análise de vocês. Já estou satisfeito. E quem tá ouvindo e se interessa pelo livro, né? Dá pra adquirir aí. Tem no Kindle Unlimited. Olha só, fazendo propaganda de graça.
graça pra Amazon, mas tem no Kindle Unlimited, dá pra ler lá. Foi como a Adri leu, metade do livro foi pelo Kindle. Só que assim, a gente tá numa fase tensa do Brasil, do mundo, da sociedade. E me veio, assim, nessa ideia de ficar pensando no que ler no próximo mês. Ou a gente podia ir pra algo mais soft ou pra algo mais denso. E nós escolhemos algo mais denso. Nós vamos ler A Peste. Isso aí, de Albert Camus. Ou É Camus. Do No Albert Brasil Camus. é Camus, mas é Camus, que é francês, né? Com biquinho. Gente, eu acho que eu vou tirar folga, porque eu acho que eu vou surtar lendo esse livro, de verdade. Esse livro é pesado. Não é pesado, pesado, não é cara. difícil de ler, mas é aquele que vai fundo, assim. Mas é o que o Paulinho falou. Dado o contexto que a gente tá vivendo, ele é muito importante. Muito importante. Porque ele vai dissecar a alma humana, assim, de um jeito, vai colocar alguns personagens e a gente com certeza vai se identificar com alguns deles e talvez isso ajude a gente a ser pessoas melhores nesse momento que a gente tá vivendo. Porque o livro, ele se passa após uma peste. Durante, na verdade. Ele começa durante, com uma é. peste. O livro, ele é contado durante a peste que aconteceu na Argélia. E ele é narrado pela visão de um médico, mano. O médico que tava tentando conter a peste, que tava tentando curar as pessoas, cuidar das pessoas, ele é narrado através do olhar desse médico durante a peste. Então, se você tiver estômago pra ler com a gente nesse momento... eu tô com um pouco de medo, pra falar a verdade. Esse livro já veio no Clube Ictus lá atrás. Foi quando a gente começou a receber o Clube Ictus aqui em casa. Talvez começo do ano passado, Foi 2018. Ano retrasado. 2018. É isso mesmo. E ele tá aqui na nossa biblioteca. De vez em quando eu olho pra ele olha pra mim. Ainda não tinha E não encarado. é um livro grande não, né, Paulinho? Não é. pequenininho, perto desse que a gente acabou de ler. Perto desse eu acho que é a metade. Deve ter umas 300 e poucas páginas. Não, é Quinto, bem pequeno. 288 páginas. É fácil de ler, te pega a história, você não precisa pensar demais pra entender as coisas. Mas ele é muito profundo na alma, assim. É muito bom. Então esse é o próximo livro? Esse Tá é o fechado próximo livro literário. Então, gente, eu tiro folga, eu Não, volto daqui a para 2 aí. literários. Ah, você assiste o filme, pelo menos. Que filme, né? Não, Adri, você vai gostar, Adri. É importante, Adri. É você vai legal. E é o seguinte, pra finalizar, 2 divulgações do Clube Ictus. O Clube Ictus está com podcast. Quantos episódios já estão no ar até a data de publicação deste episódio aqui, tá? Ó, da nova fase, a gente tá publicando hoje, se você tá ouvindo esse podcast na sua data, o 4º. Mas a gente já tem vários episódios do ano passado, inclusive a entrevista com o Casal Bazo, que indicou esse livro da Jane Eyre que a gente acabou de ler. Tem várias entrevistas lá, tem algumas histórias, e a partir desse ano a gente começou um episódio por semana e a gente vai passear por vários formatos de programas. Então, Poxa, você que da consegue hora. achar tudo isso em ictus.com.br. Não precisa entrar no site do clube, tá? É só ictus.com.br. Que legal. A gente tem player embutido no site e praticamente todas as plataformas principais aí. É só procurar por Ictus Podcast, Spotify, agregadores Tudo. de podcast, Google, iTunes. Tá lá, conteúdo muito legal que vai agregar ainda mais aqui o literário. Na verdade, o literário agrega o Clube Ictus, nós somos amigos, parceiros. A gente faz isso pelo amor pela leitura. Assine o Clube Ictus, receba esses livros em casa todo mês. Tem os clubinhos Ictus para várias idades. Entra em clubeictus.com.br. Não esquece que Ictus é ICHTHUS, tá bom? Tem 2 Hs aí no Agora meio. na quarentena aí, ler é uma boa opção, viu? Ah, Sim, com certeza. Chega de maratonar todos os episódios do Netflix. Vamos ler bastante aí, vamos aproveitar esse tempo. Vamos ler e vamos ouvir os programas do literário, né, galera? Quem não ouviu os de trás aí, vai voltando pra ouvir. Aham. Gente, ó, e agora pro finalzinho, um spoiler pra quem lê o livro ou pra quem não se liga de tomar spoiler. Tá bom, se você ficou até aqui, saiba que vai ter spoiler Tem um do spoilerzinho livro da no Jane Eyre. finalzinho. Olha só, quando a Jane encontra o Rochester depois, ela faz um ciúminho nele. E esse diálogo é muito engraçado, meu. Porque ele fica, tinha algum homem na casa que você estava? E esse homem era burro? Não, ele era muito Essa inteligente. não é a Nossa. mesma Esse Adriana homem que era reclamou feio? disso? É, exato. E a Adri... Mas é porque é revolta, Brasil. Porque ele começou primeiro, ela só deu o troco. Mas Daí foram ele fala, várias "Ai, páginas. A Adri leu pra mim, não acabava mais. E ele era muito feio? Não, ele era bonito, alto, loiro, dos olhos azuis. E ele era muito burro? Não, ele era muito inteligente. Mas ele devia ter algum defeito. Mas ele não queria nada com você. Ele me pediu em casamento. Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Eu adorei. Eu Muito confesso bom. que eu curti.